Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Como prometido, nós estamos aqui com o pastor Newton Fioravante, contando a sua vida missionária. Agora nós saímos da África e agora nós vamos para a ilha, o Caribe, Ilhas. E agora o pastor Newton vai cumprimentar a todos vocês e o assunto hoje é a chegada do pastor Newton ali na Ilha dos Caribes. Paz do Senhor Jesus, todos os internautas que gostam de ouvir um pouco dos testemunhos da obra missionária, rogamos a Deus que vocês sempre estejam aí ligados nesse canal, compartilhando essas histórias, que não é história de pescadora, as histórias do autêntico evangelismo, casos verídicos da obra missionária em alguns países. E pastor Newton, como é que foi o seu chamado? Já teve o chamado para ir para a África, o senhor teve várias experiências, vamos dizer, experiências agradáveis, e algumas experiências que deixam preocupado também, que foi o caso da malária, que foi aquele homem correndo atrás do senhor lá com a vara de ferro na mão, e agora o senhor vem já para um país aonde, eu vou dizer assim, qual foi o momento do seu chamado? Pastor Newton, agora é a Ilha dos Caribes. E a gente sabe que a obra de Deus a gente não escolhe lugar. Exatamente. É como eu contei aquela história lá no princípio, quando fomos chamados, na sede mundial para passar pela entrevista lá. Uns estavam expectativa de ir para a Suécia, Europa, e eu sempre coloquei no meu coração ir para o país pobre, ou seja, alcançar os verdadeiros necessitados. Porque aí a gente precisa sair da África, você vai para a Europa, você vai para a Ilha do Caribe, você vai para outra América Central, para a Ásia, Norte América, que eu não conheço ainda, é diferente. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então há uma diferença. Lugares que são rigorosos, que impedem o evangelho, a pessoa não dá lugar, existe mais uma dificuldade. Verdade. E é o caso das Ilhas do Caribe. As ilhas, elas não são países, elas são ilhas, chama-se Antilhas Holandesas, que pertencem ao Reino da Holanda. São Países Baixos, ou seja, as ilhas não são países, tem tudo que um país tem, mas não é um país. Elas são administradas pela Holanda, Então tudo ali, tudo que passa, tudo que eu visto, qualquer situação ali que você adquire no país ou para entrar, é como se estivesse vivendo na própria Holanda. Porque são ilhas, repito, que não são países, mas pertencem a países europeus, no caso Aruba. Mas aí contando assim, o chamado dessas ilhas, a gente já naquele tempo a minha filha já tinha nascido, a Alice, ou seja, antes de ir eu fui designado para fazer um evangelismo. A primeira viagem que eu fiz para as ilhas, eu fui designado para fazer um apoio de evangelismo lá. Então eu fui, nesse tempo minha esposa estava grávida aqui no Brasil, da menininha Alice Jardim, e então aí eu fui para o Caribe. Foi uma viagem de urgência, e a gente missionário, a gente tem aquele coração dividido. Tem que estar pronto. Família e a obra de Deus. Verdade. E a Bíblia vem e diz, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, parentes, amigos, sogra, sogro, tudo isso aí, aumentando um pouco aí, não é digno, Então a gente tem o chamado. E outra coisa, meu marido, você é filho de missionários também, você também tem um coração missionário, todos nós temos um coração missionário, a gente sabe interpretar isso aí, a gente sabe que o chamado é de Deus. É verdade. Você, para fazer a obra, até vamos falar assim, o obreiro que abre o culto, a irmã que limpa a igreja, a pessoa que prega, dirige uma congregação, que hoje essa história de dirigir igreja pequena e grande, para mim é a mesma coisa. Se sente que é a responsabilidade com Deus, É a mesma responsabilidade, É almas. Aí tem pessoas assim, não, eu sou um setorial, amém? Eu sou um sucursal, eu sou um anexo, eu sou um pastor de uma sede nacional
um país. Irmãos, trabalho tem, a gente sabe que é uma honra para as pessoas, mas é uma luta também, é compromisso mesmo, é almas. Então quando chama você, a gente não pode dizer não. Então, como foi chamado, mesmo a esposa estando já uns dias para ganhar minha filha, fui chamado para uma missão de urgência para o Caribe. Então fui lá, então a gente começou a correr as ilhas, ali onde tem a igreja Aruba, Bonaire e Curaçao. As 3 ilhas são ilhas holandesas. Tanto é que o exército, a polícia lá, é mesmo exército, a mesma polícia da Holanda, mesmo uniforme, tudo, o mesmo regime. É um pedacinho do país lá, em uma ilha administrada por eles. A marinha, a polícia ali, todo o controle é deles, né? De vez em quando você vê que essa embarcação grande chegando ali são o exército da Holanda que vem ali dar assistência. Então eu fui ali fazer esse trabalho nas ilhas. O primeiro país que eu cheguei, ou seja, a primeira ilha que eu cheguei foi Aruba. São muito quentes os países, dessas ilhas. É bastante quente aquelas ilhas desses países aí. É calor imenso porque é beira-mar, né? Beira-mar. São quentes e são caras. São caríssimas. Ali a língua é o papeamento, né? É um espanhol mesclado com o holandês. Então o papeamento é diferente, é um espanhol, não sei como explicar a vocês aí, mas é um espanhol bem complicado, entendeu? É como a gente, por exemplo, a gente vem da língua portuguesa, né? De Portugal. Essa é a língua oficial portuguesa de Portugal. Nós somos descendentes, nós somos, como dizer assim, emancipados de Portugal, né? Nós temos aí o Brasil descoberto aí e os portugueses e aí colonizaram o Brasil. Então naquele tempo tinha aquele português. E o nosso português agora é outro. É outro, é diferente. Né? Então o português de Moçambique, de Angola também são diferentes. Então esse papeamento lá, eles são espanhol, um pouquinho misturado com holandês. Né? Então a gente chega lá no país e outra coisa, a gente está falando assim em questão de país rico, país pobre, o país as pessoas quando tem, são mais duras. Para ouvir a palavra de Deus é complicado. Não é que nem na África. A África você para na rua, um branco com a Bíblia na mão e um africano interpretando, cria multidão de 500, 600, 700, até 1000 pessoas ali. Então na África é fácil fazer um culto. É só você começar a pregar sem microfone, sem nada, o povo já começa a se aglomerar. Aqui não acontece isso, né? Eu estava contando aí, eu estava num país aí, tinha um pregador, né, recente agora, eu estava num país, passei no calçadão desse país lá, e tinha um pregador pregando sobre a vinda de Jesus. A 10 metros à frente dele, tinha lá um homem vestido com uma roupa, fazendo encenação, tipo um palhaço. Tinha mais ou menos umas 400 pessoas assistindo ele. Onde estava esse pregador pregando a vinda de Jesus, só vi um cachorro sarnento ali, postando a sua sarna, e mais uma senhorinha, e mais outra pessoa. 2 pessoas, mais um cachorro, parando para escutar o pregador falar da volta de Jesus. E aí a 10, 15 metros para frente, máximo 20 metros assim, tinha uma multidão de gente que dava gargalhadas, uma falsa alegria, escutando umas anedotas, umas ensinação daquela pessoa que aí você vê como é que o ser humano está, né? Não está escutando a Deus, né? E isso também, pastor Nilton, acontece aqui no Rio de Janeiro, né? Ali no Largo da Carioca, né? Às vezes, quando eu ia para o Rio de Janeiro, a gente via, né? Tinha alguns malabaristas, né? Fazendo lá o seu espetáculo e juntava aquela multidão de pessoas. E aonde, quando eu ia em direção mais ou menos à barca, às vezes eu via um irmão, né? Pregando com a Bíblia na mão e, olha, você poderia apontar quem estava prestando atenção ao que o irmão estava falando. E eu imagino na Ilha do Caribe, porque a condição financeira, né, super alta, né, dos moradores de lá, padrões de vida elevados, né, para poder ouvir, né, o Evangelho do Senhor. Porque a gente ouve até aqui no Brasil, né, muitas das vezes a pessoa fala que o Deus dele é o dinheiro, né? Então eu fico imaginando essa pessoa, né, que tem esse alto poder, né, financeiro, como que ele vai parar
para ouvir o evangelho se ele tem o dinheiro no bolso. É uma diferença. A necessidade que ele não precisa, ou seja, a necessidade dele já é suprida. Já é suprida. A física, a material, né? Porque a espiritual ela está cega, né? Ela está cega. E olha bem, e nesses países aí, ó, nessas ilhas, eu volto a falar país que a gente costuma ir em país, mas assim, ó, eu nunca vi mendigo na rua. Não vê mendigo, não vê criança descalço na rua. Falando das ilhas. Pelo menos eu andei ali, acho que essa ilha tem mais ou menos o que? Ela tem, se não me falha a memória, acho que são 16 quilômetros de extensão e 8 de largura. São ilha pequena. Ilha pequena. É pequena, então ali é uma ilha que, Aruba, por exemplo, só tem lá um cerro, como nós gaúchos dizemos cerro, uma pequena montanhazinha, que deve ter lá mais ou menos seus 70, 50, 40 metros de altura. E o país, a ilha é plana. Ali, um caso de tsunami, varre tudo, né? Varre tudo. Varre tudo. Então, eu nunca vi ali criança de pé descalço na rua pedindo esmola. Ali, para você comprar, você tem que ter um controle muito grande do governo. Você não tem essa liberdade de compra, como tem no Brasil, entrar em qualquer lugar. Essas redes de mercados que é da Holanda, dos Estados Unidos, que estão instaladas ali, precisa ter controle no passaporte, de ter uma senha. É bem rigoroso. Então, um país que a questão do povo, para falar do evangelho, a questão do evangelho assim, as pessoas elas não dão atenção. A igreja lá, nós tínhamos lá 7 membros, domingo eu pregava para 10, 12 pessoas. Mas eu quero contar um método também que eu usei lá, de evangelismo. Muitas vezes as pessoas elas ficam cansadas naquele método de evangelismo e muitas vezes desistem. E serve para os pastores aqui no Brasil, que muitas vezes estão vendo um lado e não vê outro lado. Eu já vou regressar nesse testemunho assim, mas falando assim do país, o país ele é fechado por o evangelho. Tem igrejas e o povo lá mais trabalha do que ter tempo para a casa de Deus. Então nós chegamos lá, isso aí, o evangelismo é a segunda fase, porque nós começamos a recorrer às ilhas. Ali a gente pegava um voo, os aviões são pequenininhos, o voo dura ali 10 minutos, né? 12 minutos de voo de uma ilha para outra. Tanto é que ele decola, ele já não vai, né? Ele decola, já tem que fazer uma volta para o avião ganhar sustentação para poder baixar de novo, porque senão ele faria assim, né? Então ali eu recorri a Aruba, Curaçao, uma ilha mais evoluída. O primeiro lugar que a igreja chegou? O primeiro lugar que a igreja chegou foi... As igrejas Deus e Amor chegaram em períodos quase os mesmos, porque naquele tempo, na verdade, quem era responsável por estas ilhas, quem comandava era a Venezuela. A Venezuela dava assistência, como evangelista, essas partes assim, ela dava uma assistência ao todo, né? O pastor nacional da Venezuela que dava conta dos países. Depois que as igrejas começaram a se firmaram, ficou como cada país, uma ilha, cada pastor, o pastor responsável da ilha, né? Porque não é país, mas se tratava como um pastor nacional. Então ali são ao mesmo tempo. Foi abrindo uma, mas a primeira acho que foi Curaçao. Depois de Curaçao foi para Aruba e Bonaire. Então são 3 ilhas. Tive em Aruba, Curaçao e Bonaire. O povo é muito simples, muito humilde também. Inclusive em Curaçao, a igreja ficava bem no patrimônio histórico, bem na região do coração de Curaçao. Então os turistas passavam lá, via aqueles demônios gritando, as pessoas louvando, eles filmavam, tiravam foto, olhavam, uma coisa bonita, né? Depois a igreja sai desse lugar, foi para um lugar lá, passou uma luta. Aí Bonaire também é outra ilha que está ali bem ao lado. Curaçao está assim, Aruba está assim e Bonaire está assim. Aí depois mais uns quilômetros segue as ilhas ali, Santo Martin, todas aquelas, tem muitas ilhas, mais pequenas ainda, né? Então segue assim. Aí a gente começou a evangelizar normal. Lá as igrejas são bonitinhas, são arrumadinhas, porque a estrutura do país te oferece um templo, um lugar de melhor qualidade. Então ali normal, pregação, evangelismo, o culto domingo de manhã, normal, os cultos que vai mais gente lá é domingo. Mais gente, você disse, são 20 pessoas. 20 pessoas. Aí a gente vê a diferença, né, do nosso Brasil, né? 20 pessoas num país, numa ilha, né? Rica, né?
para a gente, para o pregador, né, já é uma grande coisa. E as obreiras que tem lá, os obreiros, eles são muito zelosos pela igreja. Eles vêm orar, vêm abrir a igreja, vêm limpar a igreja. Eles não deixam que o pastor coloque muito a mão assim para limpar. Eles querem ver mais o pastor em oração, na leitura da palavra, que venha trazer mensagem para eles. Entendeu? Então eles são bem rigorosos. Os obreiros lá são bem todas. Essas 3 ilhas são, se tem um país que tem 3, 4 obreiros, eles podem contar com eles. Aí foi a primeira parte da vida missionária do pastor Newton Ibarra Fioravante, falando da sua vida missionária na Ilha do Caribe. Aguardem a segunda parte deste testemunho, a vida missionária do pastor Newton Ibarra Fioravante. As palavras finais do pastor Newton Fioravante. Deus abençoe vocês, tá bom? Inclusive a gente tem até alguma coisa, se quiser subir foto desse cenário, cada lugarzinho ótimo. Tem uma foto, né, que a gente comprova, não fica só nas nossas conversas, tá bom? E que seja edificante, e sempre digo nos vídeos aqui, ó, você que tem um coração missionário, Deus vai te honrar. Tem muitas almas para ganhar ainda, e se você se dispõe na presença de Deus e gosta de ganhar almas, fazer, o Senhor também te dará essas oportunidades, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe. Fica aí mais esse vídeo, né? Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos também. Ative o sininho para você receber as nossas notificações de vídeo. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal Tempos e deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.